Tema de hoje, Rema, a revelação da palavra de Deus. Ao longo da mensagem eu te explico essa palavra nova que você está vendo, é uma palavra da língua grega. No domingo passado nós estudamos aqui sobre a obra da cruz, o maravilhoso nome de Jesus, como Jesus obteve esse nome, como ele conquistou esse nome. Mas é interessante você notar que Pedro e João, em Atos no capítulo 3, quando sobem ao templo e aquele aleijado pede uma esmola e ele diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno anda. Me chama a atenção o fato de que Pedro disse algo assim: o que eu tenho. Ele tinha algo, o que ele tinha? Revelação do poder do nome de Jesus. É sobre esta revelação que eu quero falar com vocês. É quando você tem essa convicção, que seus olhos são abertos para a palavra de Deus, e você recebe fé sobre esse assunto. É isso que eu quero te ensinar e falar como isso funciona, e como nós podemos obter isso nas nossas vidas. Deixe-me repartir algo com vocês que eu estou fazendo. Há muitos anos atrás, eu ouvi este irmão, Kent Hagin, contando uma experiência, quando ele, todos os dias, pegava aquela oração que está em Efésios capítulo 1 e começava a orar por si. Algumas semanas atrás eu lembrei disso. E fazem mais ou menos umas 3 semanas que todos os dias eu tenho lido o texto de Efésios capítulo 1 para mim. Nesse texto de Efésios, Paulo está orando pela igreja, só que ali eu substituo a igreja por mim, pedindo a Deus que Ele abra os olhos do meu entendimento, que Ele abra os olhos do meu coração. Eu estou pedindo a Deus para Ele descortinar a minha mente. Eu estou pedindo para Deus para Ele me dar um espírito de sabedoria e de revelação. Tenho pedido isso para Deus. E eu gostaria de sugerir que você fizesse isso por você nessa semana também. O texto que nós vamos ler é exatamente o texto que eu tenho orado já há algum tempo. Eu gostaria que você, ao ler esse texto, pensasse, ao longo da semana você localiza na sua Bíblia esse texto, leia para você, mas comece a substituir ali, quando Paulo ora por alguém, você ora por você, pedindo para que os seus olhos sejam abertos, o seu entendimento compreenda a revelação da palavra de Deus. Vamos ler o texto para você compreender melhor. Efésios capítulo 1, acompanha na tela comigo. Paulo, apóstolo, diz assim: por esta razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. Peço que, e aqui entra a oração, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Eu vou explicar ao longo da mensagem o que é isso. No pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam. Note, o coração foi iluminado, você entendeu algo e você recebeu um conhecimento que veio de Deus para você. É isso que Paulo está dizendo. A fim de que vocês conheçam, e conhecer o quê? A esperança para a qual Ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, as riquezas que Deus tem para nós. Paulo está dizendo, eu oro para que o seu entendimento seja aberto e você compreenda o quanta coisa Deus já te abençoou. Nessa mesma carta de Efésios, lá no comecinho, ele fala que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Há muita coisa que Deus já abençoou a tua vida e você precisa descortinar isso diante de você, ter revelação disso. Continuando a leitura. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Tenta compreender o texto. Paulo, a linguagem fica um pouco complicada, por isso você tem que ler várias vezes, reler, orar. Ele fala que o poder de Deus para conosco, ele é incomparável. E a sua poderosa força, ela atua em nós.
Que poder é esse que ele está falando? Aquele que você estudou comigo no domingo passado, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele continua isso no versículo 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Uma pausa aqui. Deus está dizendo, o mesmo poder que ele usou para ressuscitar Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder que ele tem preparado para atuar na tua vida e através da tua vida. Paulo está dizendo, eu oro para que os seus olhos sejam descortinados, que o seu coração seja iluminado, que você receba sabedoria e revelação neste conhecimento. É isso aqui que ele está falando. Continuando. Versículo 21. Ele sentou nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. Isso daqui fala principados, potestades, poderes e domínios. É o mesmo que Paulo em Efésios 6 falam que são forças espirituais da maldade. Ele está falando aqui dos escalões, dos demônios e da maldade. E diz que Jesus está sentado muito acima, não é só acima, muito acima de tudo isso. Continuando o texto. Muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, Jesus é o cabeça. Se Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele, pé faz parte do corpo, portanto, todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés da igreja. E Paulo está dizendo, eu oro para que você receba a revelação disso, que você compreenda isso. Continuando, igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer situação. Meu irmão, que esta revelação entre no teu coração, que você compreenda quem você é em Cristo, a autoridade que você tem em Cristo, como você é visto no mundo espiritual, que isso seja descortinado diante de você, é a oração que Paulo fez por nós. É a oração que Paulo fez por nós. E eu recomendo que você, ao longo da semana, pegue a sua Bíblia e ore isso, ore por você, para que Deus fale com você. O que é revelação nesse texto? Aqui, revelação, nós não estamos falando de revelação de dons do Espírito Santo. Nós não estamos falando de revelação de repente, falar algum segredo da sua vida, ou alguma orientação sobrenatural que alguém tem, uma palavra de conhecimento ou de profecia. Não é isso. Não que isso não seja revelação, mas não é isso que esse texto está falando. Esse texto está falando, de acordo com o próprio texto, Efésios 1:18, no próprio texto que nós lemos, um recorte do texto aqui, diz assim, os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam. O que Deus está falando é você receber conhecimento. Um conhecimento que, assim, abriu os teus olhos, você entendeu algo e aquilo bateu forte dentro de você. Aquele conhecimento que vem, se torna uma convicção, e a partir dali, você sabe que você sabe. Você sabe que você sabe. Você não vai ser mais enganado naquela área da tua vida. Você sabe a autoridade que você tem. Você sabe o poder que tem na tua vida. É nesse momento que a fé vem. A fé vem quando a gente ouve essa palavra de Deus, quando essa palavra se revela dentro de nós. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É aqui que eu preciso te explicar o tema de hoje, rema, a revelação da palavra de Deus. Esta palavra, rema, é uma palavra da língua grega. Diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é qualquer palavra, essa palavra está ali no texto. O vocábulo traduzido como palavra é este aí, rema. Significa uma palavra específica, uma palavra clara, uma palavra revelada. Quando você recebe a palavra de Deus, o rema de Deus, você fica tão convicto daquilo, você sabe, você recebeu, você foi iluminado os teus olhos, você compreendeu. Isto é revelação da palavra de Deus. Vou te explicar isso agora na prática. Domingo passado, isso aqui é uma outra história. Domingo passado, um irmão estava no nosso culto e contou que naquele momento em que nós oramos pelas pessoas que estavam desempregadas,
ele entendeu que Deus estava naquele momento falando com ele. Aquilo veio tão claro para ele, que ele recebeu fé de tal maneira, que ele não só estava querendo qualquer emprego que aparecesse, como nessa semana foi diferente. Ele mirou no que ele mais queria. Falou, é naquele que eu quero. Ele estava tão convicto, que ele foi para o lugar, e estando naquele lugar precisava de um profissional, tinha aberto vaga naquele dia, e o profissional exatamente com as características que ele tinha. Foi empregado, está empregado hoje. Segunda história. Uma outra pessoa na nossa comunidade, uma irmã, estava também desempregada. Ela nessa semana falou, essa semana eu vou. Pegou seus currículos, distribuiu bastante. Em alguns lugares ela foi pessoalmente em cada um desses lugares. Tive contato recentemente agora de uma notícia. Ela não está empregada. Ela não conseguiu nada. O que um obteve que o outro não obteve? O que fez essa diferença na vida de um e na vida de outro? Uma pessoa tinha convicção e fé muito clara. A outra trabalhou de modo genérico, que não é errado fazer. Não tem aqui o certo e o errado. Mas dá para notar que houve diferença. Por que a promessa serviu para um e não para outro? É porque há uma diferença entre um conhecimento da palavra de Deus que a gente tem de um modo geral a respeito de Deus e um conhecimento claro, específico, acerca de um assunto específico. Na língua grega há dois verbetes que são traduzidos como palavra. Esses dois verbetes são logos e rema. O logos é a palavra genérica de Deus. A Bíblia mesmo diz que no princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. O logos é a criação inteira de Deus, foi feita pelo logos, por essa palavra genérica de Deus, global. A palavra geral de Deus. Quando você pega a Bíblia e lê de Gênesis a Apocalipse, você recebeu o logos de Deus. Você recebe um conhecimento de Deus. Quando você é bom ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? É bom, mas para receber conhecimento. Agora, é importante você saber o seguinte, a simples leitura da palavra, a pessoa não recebe fé. A pessoa recebe conhecimento e compreensão acerca de Deus, mas isso ainda não é fé. Tem gente que já leu a Bíblia inteira e não tem fé acerca de alguns assuntos. Ela tem conhecimento sobre isso, o que é bom, não é errado. Não estou dizendo que logos é ruim e o rema é bom, só estou dizendo que são duas coisas diferentes. Então, muitos de vocês ouvem pregações, vocês leem palavra de Deus, vocês leem livros, e isso vai aumentando o teu conhecimento, é muito bom. Porque Deus só pode trabalhar o rema dele quando ele extrai de dentro do logos. Ou seja, você precisa conhecer muito, ampliar o seu conhecimento bíblico, fazer cursos, estudar teologia, buscar ensino na palavra de Deus, ler bons livros, ouvir pregações, participar na escola de ministérios, tantas coisas que você pode fazer, você vai recebendo conhecimento geral. O rema é quando Deus pega uma parte daquele conhecimento, pinça e diz, isso é para você, é seu isso, é com você que eu estou falando isso, é uma palavra específica de Deus. Romanos 10, versículo 17 diz assim, consequentemente a fé se vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Essa expressão aí, palavra é rema. Esse texto nos mostra o material que é usado para edificar a nossa fé. Não é uma simples leitura da palavra de Deus, mas é quando eu recebo esse rema, esta revelação de Deus. Alguém definiu essas duas palavras, logos e rema, da seguinte forma: logos, a palavra dita de Deus. Deus falou. Rema, a palavra dizente de Deus. Ou seja, Deus está falando isso aqui agora para essa pessoa. Alguns irmãos definem a ação do rema como se o Espírito Santo pegasse o seu conhecimento geral, separe aquele texto e como se ele estivesse falando exatamente com você, naquele exato momento. Muitos anos atrás, eu passei por um sequestro e foi uma situação muito ruim, horrível. E resumindo a história, quando eu estava
Eu fui sequestrado aqui em São Paulo, fui levado para longe, quase divisa de São Paulo para o Rio de Janeiro. Uma gangue do Rio de Janeiro tinha sequestrado o filho de uma outra gangue, tinha que fazer um pagamento, e eles queriam uma pessoa calma e tranquila para fazer este intermédio. Eles queriam um padre ou pastor e selecionaram a mim. Legal, legal. Eu estava no Ibirapuera, saindo de um casamento que eu tinha ido, e simplesmente um carro diminuiu a velocidade na minha frente, parou no meio da rua, parou outro atrás, alguém desceu, chegaram com o revólver e falaram, você vai me dar uma carona? Eu falei, claro, à vontade, entra aí, beleza. É nóis, mano, que é Corinthians, tá, vai. Fazer o quê? Apesar dessa calma toda, foi difícil. Tem um momento que a coisa parecia que ia ser feia. Foi quando, no final de tudo, meio do mato, lá na Serra Divisa São Paulo, Rio, e eu estava lá, tinha levado as coisas para pagar, tinha alguém com uma submetralhadora aqui nas minhas costas, contaram lá o negócio, saíram gritando, bravo, bateram mais no cara lá, acho que não deram o pagamento exatamente que eles queriam, e alguém gritou de lá, mata tudo essa turma, tal. Nessa hora eu senti assim, hashtag partiu. E aí eu virei para o rapaz que estava aqui atrás de mim, eu virei para ele e antes de eu te contar o que eu falei para ele, deixa eu te falar algo que aconteceu antes. No momento que eu percebi que a coisa estava ficando feia, eu percebi que eu estava em paz. E havia uma palavra de Deus no meu coração. A palavra de Deus que veio no meu coração era a letra de um cântico que era baseado no livro de Salmos, é um trecho do livro de Salmos. E aquele texto dizia assim, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O que eu quero te dizer é que naquele momento esse texto deixou de ser somente um conhecimento para mim. Não era só um texto bíblico que eu estava citando para querer acreditar nele. Naquele momento, Deus falou comigo nesse texto. E quando Deus fala com você, o rema de Deus vem, clareou para mim, em outras palavras, Deus estava me dizendo, você decorou esse texto há uns 15 anos atrás, para esse momento, entendeu? Esse momento eu estou reavivando esse texto no teu coração, entenda bem, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir o rema de Deus. Eu tinha fé no meu coração naquele momento. Eu sabia, Deus iria me guardar. Eu virei para o rapaz que estava atrás de mim e falei, cara, eu não sei de nada o que está acontecendo. Eu sou pastor, eu fui sequestrado para poder trazer esse pagamento. Porque a hora que eu falei, eu sou pastor, o cara me largou como se estivesse pegando uma coisa assim que ele não podia segurar. Ele pegou, soltou assim. Eu não sabia, ele era um dos chefes. Eu não sabia. Ninguém vai fazer nada aqui. Eu falei, que maravilha isso daqui. Aí ele continuou para mim e falou, você é pastor, né? Isso é coisa do meu pai e da minha mãe. Porque eles são da Assembleia de Deus e oram por mim o tempo todo. Ah, meu irmão, eu amo o povo da Assembleia até hoje. Eu falei, aleluia, oh, glória. Né? Aquele povo da Assembleia de Deus. Né? Os irmãos falam assim, vamos lá dar uns glória. Eu vou. Como eu gosto desse povo. Povo que ora. Coisa boa. A palavra de Deus foi clara. Aquela palavra era minha. Era minha. Isso é rema. Isso é palavra revelada. Clara, é sua. A fé vem quando você tem essa palavra no seu coração. Rema é uma palavra específica dada a uma pessoa específica numa situação específica. É isso. É uma palavra clara de Deus. Não é uma palavra genérica. Você não pode pegar qualquer texto das Escrituras Sagradas e dizer, Deus está me falando aqui. Não, você tem que ter convicção. Porque a Bíblia diz, a fé é a convicção das coisas que você espera e não vê. É isso. Yang Cho, lá na Coreia, conta uma história dramática, onde um grupo de jovens estava indo para um congresso que estava tendo, estava sendo uma pessoa muito sendo usada por Deus, aquele congresso gostoso, reunindo muita gente. Naquele dia a chuva foi muito forte, o rio estava cheio, não havia nem ponte para se atravessar. Eles pararam ali e não tinha como chegar no outro vilarejo por causa da água. 3 moças chegaram e falaram, não, espera aí, está escrito na Bíblia que Pedro andou sobre as águas, Jesus andou sobre as águas, então nós também podemos andar sobre as águas. Os outros não quiseram entrar, só essas 3.
Essas 3 pegaram, oraram juntas e confessaram, falaram, está escrito na Bíblia que Jesus andou sobre as águas, que Pedro andou sobre as águas, nós também vamos andar sobre as águas. Elas foram, mas foram levadas pela correnteza, morreram, os corpos delas foram achados dias depois no mar. E aí? Tinham fé ou não tinham fé? A questão é o seguinte: confundiram conhecimento geral das Escrituras com conhecimento específico das Escrituras. Confundiram logos com o rema. Confundiram que simplesmente sabem de algo com Deus está me dizendo algo. Essa é a diferença. Então, não está na Bíblia que Jesus andou sobre as águas? Sim. Mas não está na Bíblia que Pedro andou sobre as águas? Sim. Mas era uma palavra específica para Pedro. Aliás, uma palavra específica. Jesus chegou para Pedro, foi Jesus que falou para ele, vem. Para uma pessoa específica, era para o Pedro. Numa situação específica, aquela, porque depois, as outras vezes, o que Pedro fez? As outras vezes Pedro foi de barquinho mesmo. Foi só naquele momento que ele andou sobre as águas, não é? Tem outros momentos da história que Pedro está no barquinho. Ele não está andando nas águas. Então, a fé não funciona baseado em conhecimento geral das Escrituras, o Logos. A fé funciona baseado em rema, um conhecimento por revelação da palavra de Deus. O segredo aqui está nessa palavra que eu estou usando, revelação. Eu vou te falar o que é isso. Nós vamos clareando um pouco mais. Uma coisa é você saber que Jesus cura. Isso é uma coisa. Outra coisa é você saber, Jesus vai me curar. É comigo isso. Eu vou ser curado. Uma coisa é você saber que Deus responde orações. Outra coisa é você estar orando e saber, Deus vai responder essa oração. É convicto. Quando você tem essa convicção, você tem fé. E quando você tem fé, você já tem, você não precisa de mais nada. Mesmo que a coisa ainda não aconteceu, mas se você tem fé, você tem. Porque a fé é essa convicção. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé é a prova das coisas que não vemos. Quando você ora e você teve ali uma convicção clara, teve uma fé clara, você orou baseado numa palavra que foi uma revelação de Deus para você, a fé vem, e quando a fé vem, ainda que a resposta da tua oração não chegou, você já está comemorando. Eu sei que eu tenho, porque Deus já me deu, eu sei que Deus já me deu. Você sabe, a fé é essa certeza, a fé é essa prova dessas coisas que você espera. A fé que você recebe passa a ser a prova do que você já pediu. Quando você tem revelação da palavra de Deus, é esse tipo de fé que você passa a ter. Portanto, o que é esta revelação? O que é isso? Quem já recebeu isso, sabe como é gostoso. É bom demais. É uma sensação tão boa. Cai tão bem no coração. Muitos de vocês recebem revelação quando estão ouvindo uma pregação como essa. Já aconteceu isso comigo. Eu me lembro uma vez, eu estava numa conferência e o pastor pegou, e eu percebi, eu sou pastor também, eu sei como quando o cara sai do assunto. Ele simplesmente saiu do assunto dele, eu percebi que ele se perdeu ali, ele saiu do assunto dele, mas ele estava convicto que ele estava falando por parte de Deus. E ele foi e começou a falar, e quando ele começou a falar, meu Deus do céu, parecia que só tinha eu naquele lugar todo. E teve um momento assim, depois que ele falou, e eu falei, Deus, isso tudo é para mim, eu tinha certeza que estava falando comigo. Eu me lembro, ele debruçou assim no púlpito e falou, irmãos, eu nem sei por que eu estou falando isso. Eu não resisti, de lá do meio eu gritei, eu sei, foi para mim isso daqui. Eu sabia. Aliás, eu posso te abrir o que era. Eu estava fora do ministério, eu tinha abandonado o meu ministério, eu tinha desistido da minha carreira pastoral.
E aquele homem estava falando exatamente sobre o chamado de Deus na sua vida, e para você voltar àquela visão inicial de quando Deus te chamou, e que Deus tinha uma obra para realizar e tudo mais, e começou a falar, foi baseado nessa palavra que meses depois nós começamos a Carisma. Eu sabia, era convicção, era Deus falando através daquele irmão comigo. Quando você recebe revelação, é tão bom. Sabe quando você come uma coisa gostosa? Sabe quando você come um negocinho que você come, é bom demais. Ou você bebe algo gostoso e aquilo, que delícia, que delícia. Revelação é assim, no coração. Revelação mexe com o brilho dos nossos olhos. Quando você recebe a revelação da palavra de Deus, aquilo dá um brilho para a vida. Você olha a vida de uma maneira diferente. E hoje eu quero te ensinar como você receber revelação de Deus. Revelação, eu estou falando, revelação da palavra de Deus. É disso que eu estou falando. Eu estou falando você receber revelação do que nós pregamos aqui domingo passado, da vitória de Cristo sobre toda a força do mal, e ele chegar e falar assim, toda a autoridade me foi dada, portanto agora vocês vão, ou seja, ele transferiu essa autoridade, esse poder, esta vitória, ele repassa para nós, e você entendeu, isso é para mim também, eu também venci, eu também triunfei com Jesus, eu morri na cruz com ele, eu fui sepultado com ele, mas eu também ressuscitei com ele, eu também sou assentado com ele no trono, eu sei quem eu sou. Quando você tem revelação disso, você anda nesse mundo de uma maneira diferente. Você para de ter medo de algumas coisas que te falam. Você para de ter medo você para de ter medo desse negócio de maldição, de olho gordo, de olho diet, de olho... você para de ter medo dessas coisas, não tem poder sobre você. Não tem poder sobre você. Olha só como a palavra de Deus no coração da gente, o que ela causa. Salmo 19, versículo 8 e o versículo 10. Os preceitos do Senhor. Olha, quando você lê aqui, preceito, mandamento, palavra, é tudo a mesma coisa. Está falando da revelação da palavra de Deus. Os preceitos do Senhor são justos e dão o quê? Alegria ao coração. Quando você recebe a palavra de Deus, quando você lê as Escrituras, quando você está ouvindo uma pregação, ou quando você está lendo alguma coisa que é da parte de Deus, ou quando algum irmão está compartilhando algo da palavra de Deus com você, e aquilo entrou no teu coração, traz alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Você passa a ver a vida de uma maneira diferente. São mais desejáveis do que o ouro. Quem já experimentou revelação, deseja mais. Quem experimenta o gostoso que é, entenda a minha expressão aqui, comer da palavra de Deus, você quer mais. É como comida gostosa. Você come, está tão bom que você quer repetir. Você quer mais. São mais desejáveis do que o ouro puro. Ou seja, mais desejável do que qualquer riqueza desse mundo. São mais doces do que o mel e as gotas do favo. É bom, é agradável, é gostoso. Só quem experimentou sabe desse valor. Lembra que eu estou falando de revelação? Não estou falando de ver anjo, de dons do Espírito Santo. Isso também é revelação, não é errado. Só estou dizendo que não é disso que eu estou falando. Estou falando de obter claramente um conhecimento das Escrituras e da vontade de Deus para a sua vida. Quando você tem uma palavra de Deus em que ela se torna a vontade de Deus para a sua vida, isso te causa uma fé que muda a sua maneira de olhar o mundo. Você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Aos 12 anos de idade, minha bisavó profetizou sobre a minha vida que eu seria um pastor. Aos 16 anos de idade, foi quando Deus falou comigo pessoalmente, e falou inclusive que eu seria pastor em Osasco, lugar que eu nunca tinha vindo na minha vida. Deus falou aquilo comigo. A partir daí, entenda a minha expressão, quando Deus fala com você, você tem algo chamado destino. Você tem um destino. E quando você tem um destino, meu irmão, você sabe quem você é, você sabe o seu chamado, você tem a sua convicção, você sabe que você não está nesse mundo por acaso. Quando você tem um destino, entenda a minha expressão, se o destino é um ferro, os meus sonhos são um imã. Me atraem para isso o tempo todo. Me atraem para isso o tempo todo. Me atraem para isso o tempo todo. Eu quero isso, eu desejo isso.
Então, quando Deus coloca uma convicção na tua vida, você é isso. Quando Deus coloca uma convicção na sua vida, você foi chamado para isso. Quando Deus coloca uma convicção na sua vida, muitas vezes um ardor no teu coração, uma paixão por algo, e você sabe, eu sei que eu não quero ser uma pessoa qualquer, eu estou descobrindo o meu chamado, o meu dom, que Deus me chamou para ser. Isso traça o seu destino. E quando traça o seu destino, você começa a sonhar as coisas para esse destino. Você sonha com essas coisas, você imagina essas coisas, você começa a ter paixão por essas coisas. Você começa a se ver sendo usado por Deus naquela direção, naquela área. Se você vai ser talvez um grande cientista, ou você vai ser uma pessoa de tecnologia, ou você vai ser uma pessoa de serviço de saúde, ou você vai ser uma pessoa na área da educação, que vai revolucionar a educação. Você talvez vai ser uma pessoa que vai revolucionar de dentro da igreja mesmo, talvez um pregador, talvez alguém na área da música, seja o que for. O que é que Deus chamou você para fazer? Cumpra teu destino, não deixe essa vida passar, não deixa somente a vida te levar, as coisas irem acontecendo, vá para o teu destino, sonha com ele, se lança para isso. Isso é fé, é convicção de um chamado de Deus na sua vida. A Bíblia, se você quer revelação, já que revelação é tão importante, como é que eu posso ter revelação? Estamos falando aqui sobre revelação, como é que eu posso ter? Vou te mostrar. Só vou dizer uma coisa, não é de graça. De graça é porque Deus dá pela sua graça. Mas eu estou dizendo que não é de graça porque você vai ter que trabalhar para isso. Porque Deus não abençoa a preguiça. Se você está achando que receber revelação de Deus é um drive-thru, que você pede numa cabininha e chega lá do outro, Deus te dá assim, ó, está tudo aqui para você? Esquece. Não é assim. É mais fácil você pensar que você tem que ir lá e preparar o lanche, ou matar a vaca, inclusive, e cozinhar e fazer o seu hambúrguer, porque vai dar trabalho. E eu quero te mostrar como. Provérbios capítulo 2, versículo 4. Se você procurar a sabedoria, como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Aqui Deus deu uma dica para mim e para você. Como é que se procura tesouro escondido? Você vai por dicas. Quando eu era criança, a gente brincava de algo chamado caça ao tesouro. Um dos adultos de casa escondia alguma coisa e distribuía ao longo da casa um monte de bilhetinhos. Era muito legal isso. Minha avó e minha mãe que fazia com os filhos. Muito legal. E aí a gente, quando encontrava o primeiro bilhetinho, o bilhetinho ia dar uma dica. Sei lá, alguma coisa assim. No meio de algo, perto de algo amarelo, junto com... Você tinha que procurar o que era aquele amarelo na casa. A hora que você lembrava, até as bananas lá. E você chegava lá, perto das bananas, aí você encontrava uma outra dica. Esse é o segundo passo. Então, se você chegou até aqui, agora, vá até aquele lugar, assim, tinha uma outra dica. E você tinha que seguir as dicas. Se você procurar a sabedoria de Deus, como quem procura tesouro escondido, só assim que você vai encontrar. Você está lendo um texto das Escrituras, aquilo falou com você. Ótimo, vou procurar mais textos. Hoje você tem celular, hoje você tem uma busca tão facilitada, que você digita lá e aparece. Vai atrás, pega aquela palavra, vai estudar sobre ela, vai ler mais textos bíblicos que falam sobre aquele assunto, deixa aquilo crescer dentro de você. Gastar tempo e esforço para colocar a palavra de Deus no teu coração. Nós estamos numa geração de muita agitação. As pessoas hoje querem sair fazendo ou receber tudo pronto. Mas poucas pessoas gostam de se preparar para algo. Por exemplo, hoje em dia, meditação está fora de moda. Porque hoje em dia o que vale é a pessoa sair fazendo, acontecendo, e estão perdendo algumas coisas que são saudáveis para a vida, como parar e meditar. Você precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa dar tempo para a palavra de Deus. Hoje, até para vir para as reuniões da igreja, as pessoas vêm com pressa, chega atrasado e mal termina o culto, ele já sai. É mais ou menos assim, senta e falou, pastor, pega logo aí, fala aí que eu quero ver rapidinho, cara. Quero ver rapidinho. Tem que ir para casa. Você não vai receber revelação assim, meu querido, você vai receber conhecimento. Que é bom, não é ruim não, é bom. Conhecimento é bom. Mas você não vai receber o rema. Você não vai receber revelação. Algumas pessoas vêm para a reunião da igreja por puro entretenimento.
É legal. Tem um pessoal legal, a gente vê todo mundo, vê a galera, que joia, tal, canta, ouve uma palavra, ri, legal, divertido. Cara, não é só isso, tem mais coisa aqui. Você precisa pegar essa palavra, guardá-la no teu coração, remoê-la no teu coração, meditar nela, rever essa palavra. Quando eu era novo na fé, antes de ser pastor, eu me lembro algumas pessoas que haviam se convertido comigo, onde eu trabalhava no banco, e o que nós fazíamos? Nós íamos para o culto e todos nós anotávamos o que o pastor falava, fazia a nossa própria anotação. Chegando em casa depois, nós tínhamos 2 cultos naquela igreja. Eu participava dos 2. Era a mesma pregação, mas eu participava dos 2. Além de participar dos 2, eu comprava a fita cassete da pregação. Depois o tio explica o que é fita cassete, tá? É um negócio que é a bisavó do CD, tá? Do MP3, melhor. Tá? Que CD talvez alguns nem sabem mais o que é também. Então, eu comprava aquela fita cassete para ouvir a mensagem várias vezes depois. Eles pegavam e anotavam tudo aquilo e depois chegavam em casa e faziam a sua própria redação das suas anotações, para ficar legível. Durante a semana, nós trocávamos entre nós todas as anotações. Então, eu lia deles também, eles liam a minha e lia do outro, que lia do outro, nós éramos em 10. Todos nós líamos um do outro, da mesma mensagem. Eu quero te dizer que algumas dessas pregações, de 1984, 1985, 1986, muitos anos atrás, ainda lembro de muitas delas até hoje. Algumas eu lembro de trechos inteiros da palavra, até hoje. Por quê? Por causa da meditação. Eu pensava naquela palavra, eu digeria aquela palavra, eu ouvia aquela palavra, eu guardava no meu coração aquela palavra, eu reescutava aquelas mensagens. Hoje você tem mais facilidade do que isso, você não precisa nem comprar, está de graça na internet, MP3 ou vídeo no YouTube, como você quiser. Você pode ouvir um monte de vezes. Você pode parar a pessoa ali na hora, você fala, Anés, você está falando rápido demais. Você pode pegar lá e mudar e fazer, falar assim, bem devagar. Você pode fazer isso lá. Fala devagar. Repete, e eu vou repetir. Você tem tanta opção, usa isso. Você quer crescer? Quer receber revelação? Quer receber o rema de Deus? Você precisa aprender a esperar no Senhor e meditar. Esperar no Senhor, eu me refiro a orar e conjecturar sobre aquilo que você aprendeu. Por exemplo, por que você essa semana não deve pensar da seguinte forma: Deus, por que o Senhor falou comigo isso esse fim de semana? Eu orei e pedi para o Senhor falar comigo, e o Senhor falou comigo que eu preciso receber mais conhecimento da Tua palavra, e conhecimento claro, revelado, rema. Eu quero essa palavra na minha vida. Quais são suas intenções para mim? Você nunca percebeu assim, por que Deus está te provocando? Deus está olhando que você lá adiante, você vai chegar lá, aqui é tudo história, mas lá é o seu futuro. Deus está olhando ali e falou, eu preciso desse cara bom ali. Então eu estou treinando ele agora aqui. Deus está te dando isso para o teu próprio crescimento. Lembra que eu lhes falei? O texto que trouxe fé no meu coração, em que eu não iria morrer naquele assalto por onde eu passei, eu tinha decorado ele há uns 15 anos atrás. E Deus despertou no meu coração naquele momento. Deus prepara as coisas assim para você. Então, esperar no Senhor é orar. E meditar, eu me refiro a digerir o ensino. Deixa esse ensino crescer em você, ao ponto assim de você poder repetir o ensino. Vou lhes contar uma coisa, eu estive ministrando para um grupo uma vez na África, e lá eles são auditivos. Ou seja, eles prestam muito atenção no que você fala e memorizam muito bem palavras, já que muitos deles não sabem nem ler. Então, eles memorizam muito as suas palavras. 1 ano depois eu voltei para ministrar naquele lugar. E antes de eu ministrar, era costume deles lá, irmãos, falou assim o irmão lá. O irmão Anésio esteve aqui com a gente o ano passado, alguns irmãos lembram muito bem. O que ele ensinou aqui para nós? 1 ano. E aqueles irmãos começaram a repetir o meu ensino. Alguns nem eu lembrava. Eles sabiam mais do que eu. Eles meditaram naquela palavra. Eles ouviram aquela palavra. Eles repetiram aquela palavra entre si. Eles conversaram naquela mesma semana sobre aquela palavra. Eles conversaram nos meses seguintes. 1 ano depois, eles sabiam exatamente ainda o que eu tinha ensinado e repetiram o ensino que eu dei. Que coisa linda de ver.
Amor pela palavra. Salmo 1, olha comigo, um trecho que eu começo. Como é feliz aquele que, e aí eu continuo no versículo 2 e 3. Como é feliz aquele que sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, na palavra de Deus, ele medita dia e noite. Essa pessoa, se você é essa pessoa que tem prazer na lei do Senhor, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Duas promessas que eu quero falar aqui com você. Uma, dá fruto, aliás são 3. Uma, dá fruto no tempo certo. Repete comigo, dá fruto no tempo certo. Meu irmão, você está recebendo palavra de Deus hoje aqui para quê? Deus hoje está plantando sementes da palavra de Deus em você para quê? Porque você vai dar fruto no tempo certo. Deus vai dar isso. As suas folhas não murcham. O que é isso? Você não vai perder o vigor na sua vida. Você vai continuar com o coração abrasado por Deus. O nosso corpo pode envelhecer, mas o nosso coração pode estar renovado. Como Caleb, que chegou quando foram entrar na terra prometida, e ele falou, olha, 40 anos atrás, eu disse que eu estava preparado para a guerra e eu queria conquistar a terra prometida. 40 anos depois, estou com 85 agora, eu estou com o mesmo vigor daquele tempo, me dá aquela montanha e eu vou vencer aquela turma. É isso, coração abrasado. Terceiro, tudo o que ele faz prospera. Repete comigo, tudo o que ele faz prospera. Tudo que você fizer, meu querido, vai prosperar. Vai prosperar. O que você faz vai ser bem feito. Por quê? Porque você tem palavra de Deus em você. Você tem palavra de Deus em você. Sua casa vai ser legal demais. Seu lar vai ser muito gostoso. Comunhão na família, maravilhosa. Seu trabalho, você faz bem, você é inteligente, cresce, se destaca, ensina outros, ministra para as pessoas. No meio da igreja, uma bênção, ministra para os irmãos, abençoa pessoas. No meio dos seus amigos, gente boa, gente que passa a vida de Deus. Tudo que você faz prospera. Sua vida financeira, sua vida pessoal, você se sente realizado na vida. Quem é essa pessoa? Aquele cuja satisfação está na lei do Senhor e na sua palavra, na sua lei, medita dia e noite. Não é para o preguiçoso, é para aquele que é dedicado. Então esse texto mostra o caminho para você ter uma vida abençoada. Então, que tal você dedicar um tempo nessa semana já, lendo, estudando, meditando nas Escrituras Sagradas. Amanhã é feriado, você pode ter tempo a mais. Você não tem desculpa. Aliás, você não trabalha desde sexta. Né? Se você está com tempo livre. Aliás, vou fazer um desafio aqui. Meu irmão, minha irmã, se você está desempregado, faça este voto com você mesmo. Afinal, você precisa investir o seu tempo em crescimento pessoal. E nada melhor do que investir em crescimento e estudo das Escrituras. Pegue um bom livro, vá ler, pegue essa mensagem, vá reescutá-la, pega essa mensagem e faz a sua mensagem dessa mensagem. Você vai ouvi-la, vai transcrevê-la, vai copiar trechos, mas vai fazer a sua. Reveja esses textos aqui. Pega cada um desses textos, olha quantos textos eu estou colocando. Pega cada um deles, medita nele, pensa nele. Deixa Deus te dar conhecimento neles. Esses textos são ricos em sabedoria. Provérbios 4, versículo 20 e 21. Olha esse texto comigo. Diz assim, filho, preste atenção. Note as palavras que estão destacadas. Elas são propositadamente destacadas. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute minhas palavras. É Deus falando com você. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre-se delas. Dá ouvidos de modo que você não esqueça o que Deus está falando com você. E ame-as. Ame a palavra de Deus. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tá aí, coisa boa. Eu quero ter vida boa.
E está dizendo que se eu meditar na palavra de Deus, eu vou ter essa vida boa. Tem mais. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida por seus pensamentos. Então, encha seus pensamentos com a palavra de Deus. Então, esse entendimento que você precisa ter, revelação, encher os seus pensamentos com a palavra de Deus, como? Prestando atenção, escutando, lembrando e amando. Amando. Há um texto da Bíblia Sagrada em que conta que Jesus ficou sozinho, em Marcos 4, versículo 10. Quando Jesus ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vocês quem? Aos que estavam ao seu redor. A vocês foi dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, ou seja, quem não está ao seu redor, tudo é dito por palavras, por parábolas. Ou seja, tem um monte de gente que tem uma vida de multidão só com Jesus. Está no Aue, é legal, vai para o culto, legal, maravilha, ouve de longe, eu só segue pela internet, não, sigo Deus do meu jeito, multidão. Esses, Jesus conta parábola, o pessoal se maravilha, é uma coisa muito legal, aprende muita coisa, mas para aí. Agora, para quem está ao redor de Jesus, quem está ali todo dia, com tempo com Jesus, quem dedica tempo às Escrituras, aos pés do Senhor, ele fala: a vocês eu dou a conhecer os mistérios do reino. Eu vou contar coisas para vocês que eu não conto para todo mundo. A outra tradução diz, aqui ao redor dele, diz assim, os que estavam junto dele, na tradução de Almeida diz assim. Então Jesus mostra que quem tem esse desejo, quer estar perto dele, para esse ele vai revelar os seus mistérios. Meu irmão, seja um dos tais. Seja um desses você também. Vamos falar sobre fé. Como nós já vimos, é esse tipo de revelação que traz fé, o rema de Deus para nós. Não é só gostoso sentir no coração, queimar a revelação da palavra de Deus, não é só isso. É gostoso também, querido, você sentir a fé pulsando nas suas veias. Como é gostoso quando você tem fé. Como é gostoso quando seu coração está bombando de uma maneira diferente dentro de você. É gostoso isso. Como é que eu posso usar a fé para resolver os problemas da minha vida? Então, vou te dar um exemplo aqui. Cada um de vocês deve ter alguma situação difícil na sua vida que você precisa de uma fé, de uma sabedoria, de um milagre, de uma sabedoria de Deus de como agir. Traga esse seu problema à sua mente nesse momento, ok? Nós vamos falar dele agora. Talvez você precise de fé, você precisa de um milagre, talvez você precise de uma sabedoria, do que eu faço nesse momento. Como receber isso? Significa que eu posso ler qualquer texto da Bíblia Sagrada e falar que aquele texto é para mim? Nós já vimos que não é assim. Aí é só um mero conhecimento. Tem uma maneira da gente buscar a revelação clara, a palavra específica de Deus para nós. E lembra, não existe atalhos no reino de Deus. Então não pense que a coisa vai ser fácil. Deus vai querer de você uma devoção, uma dedicação. O caminho é o que você aprendeu aqui. Eu vou repetir um texto que você acabou de ver comigo. Vamos lá, Provérbios 4, versículo 20 e 21. O caminho é esse aqui. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute minhas palavras. Mais adiante, lembre delas. Ame-as. Então, é a palavra de Deus que vai fazer isso com você. Mas para você receber a palavra de Deus bem clara para você, você vai precisar fazer isso aqui. Prestar atenção. Escutar bem. Escutar, você percebe, né? Uma coisa é ouvir um barulho, não sei o que é. Escutar, eu identifiquei exatamente o que você está querendo me dizer. Isso é escutar. Preste atenção, escute, lembre. Lembrar, como é que você faz uma coisa entrar na sua memória? Pela repetição. Então, ouça mais vezes a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir, quanto mais você anotar, quanto mais você rever, quanto mais você pegar e você mesmo ler o texto. Hoje, você sentou aqui, você estava todinho pronto aqui para você. Sabe quem mais foi abençoado com esse estudo? Me permita falar? Eu. Por quê? Porque eu fui atrás deles. Eu vi antes de você. Eu fui lá, eu cacei, eu olhei. Esse aqui serve, esse aqui não, esse aqui pera, não, só esse trechinho aqui, ó.
Por que eu anotei ali? Porque isso aqui é importante no texto. Depois de ler várias vezes, 10 vezes no mesmo lugar, eu falei, essa palavra é chave. Eu preciso anotar isso para os irmãos notarem. Eu cresci. Então vá agora você, eu estou te dando semente. O semeador semeia a palavra, não é isso que a Bíblia diz? Portanto, o que você está recebendo de mim aqui hoje, você não está recebendo fruto, você está recebendo semente. Eu estou plantando semente na tua vida hoje aqui, estou semeando a palavra. E aí Deus é que sabe como é que é teu coração. Se teu coração é um coração fértil, um solo fértil, essa semente vai crescer. Por quê? Porque você vai prestar atenção, vai escutar, vai se lembrar. E tem mais, você vai encher seus pensamentos com ela para que a sua vida seja dirigida pela palavra de Deus. Amém? Último texto que eu quero ler com você, peço que você fique em pé comigo, por favor. Atos 16. O texto diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Nesse texto parece que Paulo e seus companheiros estão meio perdidos, né? Porque olha só, eles saem de uma região aqui, do extremo leste aqui da Turquia, vão atravessando, e aí eles pensam assim, vamos lá na Ásia. A Ásia não é a Ásia que nós conhecemos hoje, a Ásia Menor, é uma região sul ali da Turquia. Vamos pregar lá. E o Espírito impediu. Como é assim? Aquele gelo no coração. Era como se Deus falasse, não é isso. Tá bom, vamos seguir. Mais adiante, vamos então aqui na Bitínia. Não sentiram que era aquilo. O que eles fizeram? Continue a nadar, né? Segue, vai seguindo. Até que eles chegaram aonde? Em Trode. O que era Trode? Última cidade. Daqui em diante era o mar. Na última cidade. Em outras palavras, talvez eles estivessem com aquela sensação: erramos, não ouvimos Deus. Meu irmão, uma dica para você. Se você está querendo algo mais de Deus na sua vida, e você não percebe nenhuma palavra clara de Deus para você, vire para cá ou vire para lá, faça tal coisa ou faça aquela outra, o que você tem que fazer? Continue a nadar. Segue. Por quê? Porque você ainda não chegou no lugar onde Deus vai falar com você. Quando eles chegaram nessa última cidade, que era a beira-mar, aí Deus falou com eles. Sabe o que Deus falou com eles? Aparece na visão um varão macedônio. Onde era a Macedônia? A Macedônia é a Grécia, do outro lado do mar. Por isso que foi só lá que Deus foi falar com ele. A hora que chegou ali, ele falou: não, agora nós estamos pertinho aqui. Estamos pertinho de onde Deus quer nos mandar. Quando eles foram para Macedônia, aí você conhece as histórias. A igreja de Filipos surge, depois a igreja de Tessalônica, a igreja de Bereia, a igreja de Corinto, a pregação de Paulo em Atenas. Tudo isso aconteceu depois desse acontecimento. E um momento importante da Bíblia Sagrada, que gerou até cartas na Bíblia Sagrada sobre esse assunto, igrejas fortíssimas surgiram. Por quê? Porque Paulo não se desviou o tempo todo inventando coisas. Ou seja, Deus não me falou, eu não vou. Estou continuando. Vamos lá. Não, mas Deus não falou, então eu não vou. Vou continuar. Vou seguir a minha vida. Vou fazer o que Ele falou lá atrás. O que Deus falou lá atrás? Vai. Ele foi. Até o momento onde não tinha mais para onde ir. E foi lá que Deus terminou de falar com ele. Meu querido, se você está em momentos de indecisão na sua vida, o que você tem que fazer? Continua meditando, continua pensando nas Escrituras, escutando as Escrituras. Olha, continue meditando a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus. Lembra do que eu falei naquele texto? O que tem lá? Prestando atenção à palavra de Deus, escutando a palavra de Deus, lembrando a palavra de Deus e amando a palavra de Deus. A revelação vai vir. No momento certo, a revelação vir. E quando você
recebe a revelação da palavra de Deus, a fé vem. E quando a fé, mesmo, entenda bem, quando a fé vem no teu coração, Jesus disse, mesmo que ela seja pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, mas se a fé brotou no teu coração, sabe o que você faz? Se tem um monte na tua vida, você olha para esse monte e fala, sai da minha frente, vai para o mar. E Jesus disse, nada lhe será impossível. Porque a fé veio. A fé veio. É assim. Então, Elias estava num momento assim. Elias, ele tinha dado uma palavra que haveria fome seca sobre a terra e aconteceu por 3 anos. Tempos depois, ele foi orar para que chovesse sobre a terra. Então Elias vai lá, ora e chama o auxiliar dele e fala, vai lá ver se tem algum sinal da parte de Deus, se você está vendo nuvem. E o cara vai e não vê nada, volta, Elias, não tem nada. Ele vai lá de novo, não tem nada. Vai lá de novo, 6 vezes, nada. Na 7ª, quando o cara volta, ele chega assim e fala para o Elias, Elias, olha, assim, é até estranho falar, o céu está limpinho, mas saiu uma nuvenzinha, parece o tamanho da mão de um homem, aquela nuvem. Elias, sabe o que ele fez? Falou, vamos embora porque vai vindo chuva pra caramba aí agora. Avisou até o rei, falou, rei, põe o pessoal na sua carruagem, foge daqui porque a chuva vai ser forte. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Vai vir uma chuvarada aí. E veio. E veio. Por quê? Podia ser pequena, mas a fé já tinha vindo no coração de Elias. Ele sabia do que ele estava falando. Ele perseverou até entender. Então, meu querido, persevera nessa palavra. Ora sobre ela. Estuda durante a semana. Reveja esses textos. Deixa isso crescer dentro de você. Está enfrentando problema? Continue orando. Continue buscando. Continue estudando a palavra de Deus. Até que a fé brote no teu coração. A hora que o rema de Deus brotar no teu coração. Revelação de Deus brotar no teu coração. Você vai ter fé. E a fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Mas como Jesus disse, nada lhe será impossível. É só você proferir a palavra de Deus. E aquilo vai acontecer na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus falou com você hoje aqui? Deus falou com você? Celebra Deus. Celebra a palavra de Deus na tua vida. Celebra a palavra de Deus na tua vida. Celebra a palavra de Deus na sua vida. Quero fazer algo com você ainda. Já deu nosso horário, me perdoe, passei já 7 minutos, mas ainda vou passar mais 4 ou 5. Espera aí. Vamos dar as mãos e vamos orar. Porque a gente não pode ter pressa de perder essa palavra, para perder essa palavra no nosso coração. Não queremos. Então agora você vai orar junto com os seus irmãos e vai pedir para Deus, Deus, eu quero revelação da palavra de Deus na minha vida. Eu quero crescer na fé. Eu quero entender os teus caminhos para a minha vida, os teus sonhos, planos, propósitos para a minha vida. E eu vou insistir nisso já a partir de hoje, já nessa semana, custe o que custar. Eu vou fazer isso. Ora você, pede para Deus nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, 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 eu sei que cada irmão aqui tem expectativa diante do Senhor para receber a Tua palavra. Cada irmão aqui tem expectativa de crescer nessa palavra. Foi despertado em seus corações o desejo de crescerem mais no Senhor e receber mais da Tua sabedoria. Nós acreditamos, Senhor, que nesse tempo de comunhão que vamos ter com o Senhor ao longo dessa semana, vamos crescer nessa palavra e te experimentar cada vez mais. Em nome de Jesus, leva o teu povo a crescer, Senhor, na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos terminar cantando? Canta de novo comigo essa canção. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia. Essa vai ser sua história essa semana. Uma
Para sempre eu vou te adorar, Senhor. Para sempre eu vou te servir. Para sempre eu vou te amar. Para sempre eu vou amar a tua palavra, Senhor. Queremos isso na nossa vida. Aleluia.